Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui na nossa segunda lição do nosso curso de preparação para o batismo. Mais uma vez te dou as boas-vindas e agradeço a sua atenção, sua paciência em poder participar deste tempo de aprendizado. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a figura de Deus. Quando nós falamos em Deus, nós precisamos entender que é um conceito plural, ou seja, a palavra Deus, ela se refere tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. Eu sei que quando falamos em Deus, nós associamos muito a ideia de Deus Pai, mas é importante que você saiba que nós, quando falamos em Deus, estamos falando em três pessoas. Eu sei que este é um conceito que, por vezes, para o nosso entendimento, é um pouco mais difícil de compreendermos quando falamos em Trindade, porque não há nada muito semelhante aqui na nossa vida que tenha esta mesma profundidade de três pessoas, sendo que as três pessoas compõem um único Deus. Nós teremos uma aula mais específica que vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas eu gosto de dizer que Deus é um ser que está muito além da nossa finita capacidade de compreensão. Nosso Deus é um Deus infinito. E ele não se preocupou em ter que satisfazer a nossa compreensão para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele se deu a conhecer e, obviamente, ele espera que você creia que, de fato, ele tem uma capacidade que vai muito além de nós conhecermos totalmente o seu poder. Algo que é importante que você saiba que nós falamos da Bíblia na aula anterior, mas se você perceber, na Bíblia você não vai encontrar Deus se preocupando em provar a sua existência. Deus já parte do pressuposto que se você está em contato com a sua palavra, você crê na existência de Deus. Eu sei que há pessoas que afirmam não crer em Deus, são os ateus, não creem que Deus foi quem criou todas as coisas, mas eu gosto sempre de lembrar que a própria palavra de Deus vai dizer que quando nós começamos a pensar a respeito do Deus que nós servimos, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que obviamente isso ultrapassa a nossa capacidade de compreensão, a nossa mente humana, ela, por mais privilegiada que ela seja, ela não consegue compreender as coisas de Deus, porque Deus é espírito. E ele ultrapassa a nossa capacidade de imaginar o seu agir, o seu poder. Por isso, Deus pode ser compreendido, a palavra do Senhor vai nos dizer isso. Olha, você quer compreender ou quer ver o poder de Deus? Olhe as coisas que Ele criou. Olhe para o sol, olhe para as estrelas, olhe para as plantas, para as flores, a vegetação, os animais. Ou seja, a Bíblia vai dizer, olha, se você conseguir explicar como tudo isso foi criado, se não foi criado por um ser inteligente, se não foi criado por um Deus, como é que isso criou? Ou seja, você vai dizer, olha, mas existem teorias, como a teoria do Big Bang, existe a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, e são teorias, mas nós cremos na teoria da criação, somos criacionistas, ou seja, que houve sim um Criador que criou todas as coisas. E por isso, eu coloquei aí na apostila que você tem com você aí em mãos, você vai ver aí
A, a preocupação, como eu posso dizer, que nós tivemos de deixar algumas evidências para você, caso você tenha alguma dúvida da existência do nosso Deus. Por isso, eu destaquei aí a distância do Sol. Eu acho maravilhoso isso, quando você começa a pensar a respeito da distância do Sol em relação à Terra. Se você for se aprofundar um pouquinho mais sobre este assunto, você vai ver que se o Sol fosse um pouquinho mais distante da Terra, nosso planeta ele congelaria. Se ele fosse um pouquinho mais próximo, nosso planeta ele se tornaria uma bola de fogo também. Ele seria consumido pelo fogo. Ou seja, ele está exatamente na distância necessária para manter aqui tudo funcionando, para que tivéssemos aqui as nossas manhãs ensolaradas e o sol trouxesse também saúde para nós, para as plantas. Agora, eu também gosto de chamar a atenção a respeito da inclinação do eixo da Terra. A Terra tem uma leve inclinação de 23 graus. E por que isso? Para que os raios solares atinjam todo o planeta de uma forma a não permitir que outras partes não fossem atingidas e se acumulasse muito gelo. E então essa inclinação ela faz com que a luz solar seja melhor distribuída. Isso é fascinante, meu irmão, minha irmã. E como nós acharmos que não tem aí um ser que pensou em tudo isso, que já deixou tudo isso de forma organizada. Também poderíamos falar sobre a existência da Lua. A Lua, ela é por demais importante para a nossa existência. Na verdade, se não existisse a Lua, não haveria a existência de vida na Terra, porque a Lua influencia diretamente as marés nos oceanos, né? E as marés, elas são alternadas de acordo com as fases da Lua, elas também provocam um assoreamento para que os oceanos possam colocar para fora aquilo que não... O lixo, por exemplo, são colocados para fora, mas também, principalmente, para a produção de oxigênio. Às vezes nós temos a impressão que o oxigênio, o ar que respiramos, provém apenas das florestas, que obviamente produzem oxigênio também. Mas a maior parte do oxigênio que respiramos provém, na verdade, dos oceanos, através deste processo das marés. Também, na nossa apostila, eu chamo a atenção a respeito desta areação, né, nos oceanos, e promove a obtenção do plâncton, que é a base de toda a cadeia alimentar aquática. O plâncton, ele alimenta alguns seres marinhos e esses seres alimentam outros, ou seja, e tudo isso faz com que inicie-se também aí uma cadeia alimentar para que nós pudéssemos ter vida, como eu disse, aqui no nosso planeta. Ou seja, quando contemplamos tudo isso, irmãos, eu dei apenas alguns exemplos aqui, nós não podemos afirmar que isso surgiu do mero acaso ou por um processo meramente evolutivo. Nós, quando olhamos para todos esses exemplos, nós vemos que é difícil você não concordar que há por trás disso um ser, um Deus poderoso. Agora, obviamente, quando nós falamos em Deus e o fato dele ser espírito, ele não é visível, ele não tem um corpo material como nós temos. Mas, pelo fato de ele ser invisível, não quer dizer que ele não exista. Você certamente, quando está
em um local onde está ventando bastante, você sente o vento batendo aí na sua pele, nos seus cabelos, e você sente aquele vento, porém você não está vendo o vento. Mas, como eu disse, o fato de você não estar vendo não quer dizer que não exista. A apostila também chama atenção para cores, que há algumas luzes de cor ultravioleta que elas não são visíveis aos nossos olhos, mas elas existem. Há sons que nosso ouvido não consegue captar, porque ele tem uma frequência muito alta ou muito baixa, né? E nós não conseguimos ouvi-los. Porém, eles existem, é necessário aparelhos específicos para ouvir esses sons. Estes exemplos que foram dados, eu dei com a intenção de você entender e perceber que não é porque nós não vemos certas coisas que elas não existem. Elas estão aí, como o ar que respiramos. Nós não vemos e dependemos dele para que possamos viver. Então, pensando nesses exemplos, nós podemos relacioná-los ao mundo espiritual, que não pode ser visto, mas ele pode ser sentido muitas vezes por nós. Por isso, quando a Bíblia fala que Deus é espírito, nós devemos sempre ter em mente que um espírito, ele é imaterial, ou seja, ele não tem um corpo físico, ele é atemporal, ou seja, ele não pode ser afetado pelo tempo, e ele também é imensurável, ele não pode ser medido, ele não pode ser visto pelo olho natural e nem pode ser representado por coisas materiais. Por isso, a Bíblia fala, olha, quer conhecer esse Deus? Olhe para a natureza, olhe para a beleza dos pássaros, das árvores, das plantas, e você certamente terá uma convicção grande no seu coração que existe um Deus supremo, poderoso, que criou todas essas coisas lindas para nós. Esta é a primeira parte dessa aula a respeito de Deus. Eu espero que você tenha aproveitado até aqui e nós continuaremos numa segunda etapa aqui falando a respeito do nosso Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.